desta semana, de Bruno Alexander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, feita pela Polícia Federal, ilustra uma estratégia do crime organizado para a lavagem de dinheiro, principalmente do tráfico internacional de drogas, usando influenciadores digitais. De uns anos pra cá, a internet ficou infestada por um tipo de influenciador um tanto quanto diferente. O único intuito deles é ostentar uma vida de luxo. E entre carros que compram sua árvore genealógica e mansões que nem todos os habitantes da minha cidade lotariam, eles ainda assim te vendem algo. Tem uns produtos suspeitos, umas lojas que todo mundo suspeita que é fachada pra algo, e é claro, um envolvimento com cassino. Isso aí é de lei. Mas dentre todas as formas que o Buzeira já usou pra ganhar dinheiro, a que mais se destaca, a que todo mundo conhece e que inspirou uma geração inteira de golpistas de Instagram são as rifas. O famoso jeito de fazer gente sem condição achar que vai mudar de vida, quando na real só tá pagando o próximo carro importado dos caras. Tudo isso com uma maquiagem insana nas suas contas. Um coitadismo, um vitimismo imenso. Uma maneira de narrar as coisas da qual ele sempre tá no lado afetado. A polícia invadiu minha casa, ou abuso de violência. Foram comentários do próprio vídeo que ele soltou. Ou seja, o próprio público dele nem sabe o porquê que a polícia tava lá. Isso me lembra uns fãs de outro influencer aí que foi preso, mas essa prisão serviu pra mostrar outras coisas pra todos. Que eles não só ganham dinheiro pra caralho, também um padrão de influencer que sempre se envolve em algo errado. Um submundo de milionários que entenderam como a internet funciona e apenas abusa da boa vontade e da inocência das pessoas. Essa é a era dos influencers sombrios e o caso Buzeira. Olá, amigos. Há 8 meses atrás, no dia 7 de fevereiro, eu postei o seguinte vídeo: o esquema que leva influencers à prisão. Bom, como vocês puderam ver, até a MC tem envolvido nisso. O que acontece aqui é que essas rifas ilegais não são só uma questão de ser um sorteio duvidoso. O buraco é bem mais embaixo. Muitas dessas rifas serviram e servem para lavagem de dinheiro. Os caras movimentam milhões sem nenhuma fiscalização. Você compra um número, acha que tá concorrendo, mas no fim, a grana que você tá colocando ali pode estar indo direto para um esquema que ninguém nunca vai investigar. A própria operação da Polícia Civil mostrou que tem organizações criminosas por trás de algumas dessas rifas. Ou seja, não é só uma jogada desonesta para fazer dinheiro fácil, mas sim um esquema que financia coisas muito maiores. E nesse vídeo inteiro eu falo sobre esses esquemas bizarros que são as rifas e como muitos influenciadores cresceram vendendo sonhos. Mas tem um passado bizarro, onde alguns casos até não eram legalizados e até supostamente eram armados, e as rifas já tinham ganhadores laranjas antes mesmo de começar. Enfim, caso você queira ver o vídeo completo para ter um contexto melhor, o card vai estar aqui em cima. Mas agora que vocês já sabem que eu previ a prisão do Buzeira, vamos tentar entender por que exatamente ele foi preso. O que de tão errado Bruno Alexander fez para acontecer uma invasão da Polícia Federal com direito a muitos policiais fortemente armados e tudo mais. Bom, na verdade essa história começa muito antes disso, e olhando como um todo era até engraçado os maiores nomes das rifas nunca terem sido presos. Mas essa era de influencers sombrios que maqueiam crimes em suas redes sociais começou antes mesmo do Buzeira ser preso. E nos últimos anos, a internet brasileira criou um tipo de influenciador que vive nesse limite entre crime e luxo, porque sua grande maioria de perfis gira muito mais dinheiro do que os influencers já tinham visto, e começa sempre no mesmo: cassino, rifa ou algo pior. Dá pra ver que o único e máximo intuito de uma pessoa dessas com a internet é o de sugar a maior quantia de dinheiro possível, independente do que ela tem que fazer pra isso. E algo que eu acho no mínimo curioso é que só grande parte de casos de investigações e até mesmo de prisões são por lavagem de dinheiro. E antes que venha aquele clássico comentário dizendo que lavagem de dinheiro é um crime sem vítima e que a única vítima disso é o Estado e blá blá blá, eu não vim aqui pra dizer se isso é certo ou errado, pra falar pra você que esses comentários estão certos. Mas se todo mundo pensar assim, o que seria da gente? Mas será que uma pessoa que é milionária tem que pensar exatamente do mesmo jeito que uma pessoa classe média baixa? O influenciador Mau é preso em São Paulo durante a operação contra jogo do Tigrinho. Tudo bem que nessa situação em específico, foram investigar a casa dele e encontraram uma arma com numeração raspada, e ele foi preso em flagrante por porte ilegal. Mas a investigação que a polícia estava fazendo era sobre uma organização criminosa que supostamente está por trás de diversos desses influenciadores, os bancando, passando os sites não legalizados no Brasil para divulgarem e também cuidando da parte de lavagem de dinheiro. Durante as apurações também foram encontradas evidências de enriquecimento incompatível com os rendimentos declarados pelos investigados, que ostentavam vida de luxo em redes sociais. Apesar dos registros formais em delegacias, a atividade seguia sendo exibida de forma aberta. Caso você ainda não tenha entendido, o que acontece é o seguinte: como a quantia que esses caras recebem de casas de apostas geralmente são bizarramente altas, contratos que chegam a milhões de reais, eles são obrigados a pagar uma porcentagem desses milhões
pro governo. E ainda assim, ficariam com a maior parte do dinheiro. O que essas pessoas que são acusadas de lavar dinheiro fazem é basicamente não declarar que recebeu a quantia, ou até mesmo declarar, mas de um jeito que não levante tanta suspeita. Só que o problema é quando o cara começa a ostentar demais, porque a conta não fecha. Tem gente com carro de 2 milhões, relógio de 300 mil, mansão em Alphaville, mas o imposto de renda tá no nome de MEI ou coisa do tipo. E aí a casa cai. O jeito que eles fazem isso é quase sempre o mesmo. Colocam bens, empresas e movimentações no nome de outras pessoas. Os famosos laranjas, que são pessoas pagas só para servir de escudo. Esse dinheiro então é lavado através de negócios falsos, lojas de fachada, rifas ou até eventos e sorteios que parecem legítimos, mas são só uma desculpa para girar o dinheiro e fazer ele parecer limpo. E o mais doido é que enquanto tudo isso acontece, a vida de luxo dele segue sendo postada como se fosse um mérito, como se o cara tivesse vencido trabalhando com a internet. Mas por trás das fotos de carros e festas, o que realmente move esse estilo de vida é um esquema financeiro completamente legal, uma máquina de enganar a gente que acredita nesse sucesso todo. Tá, Celito, mas se isso é tudo tão óbvio assim, por que as pessoas pagam o pato? Por que tem tanta gente acreditando, incentivando e comprando coisa dessas pessoas? Pela grande maquiagem que é feita no Instagram. Logicamente eles não vão chegar lá e mostrar em um contrato quanto que eles faturam ou coisa do tipo, mas o que mais sabem fazer é falar de quando não tinham aquilo tudo, e isso pega no emocional da maioria das pessoas, e aí já é. Resumindo, eles sabem muito bem se esconder atrás de um discurso emocional. Um dia eles mostram lancha e champanhe, e no outro aparecem chorando, dizendo que estão sendo perseguidos e que a polícia quer derrubar quem tá vencendo. Eles invertem a narrativa, se tornam as vítimas, e apenas isso é suficiente para manter o público do lado deles, por mais óbvio que as coisas pareçam. E antes mesmo do Buzzeira, as coisas já vinham se repetindo. Teve o caso recente da Bia Miranda, por exemplo. Influenciadores investigados por jogos de azar movimentaram 40 milhões de reais. Bia Miranda teve 4 milhões em transações suspeitas. Investigados pela Operação Desfortuna, a maioria dos influenciadores movimentaram 40 milhões nos últimos 2 anos com a divulgação de jogos de azar ilegais, diz a Polícia Civil. E por mais bizarro que pareça isso, a polícia estima que todo o negócio tenha girado 4,5 bilhões de reais. Por incrível que pareça, um mês depois daquele caso, onde a Bia Miranda e o Gato Preto, que é outro influenciador, batem em uma Porsche, a Polícia de São Paulo apreende 2 Porsches de 2,5 milhões de Gato Preto e o investiga por lavagem de dinheiro envolvendo os jogos de azar online. Enfim, o que todas essas histórias que eu mostrei aqui têm em comum é a sensação de impunidade. Esses influenciadores aprenderam a viver entre o meio termo de crime e entretenimento, onde a ostentação é o conteúdo e a fraude é apenas marketing. Que antes talvez separava o luxo da ilegalidade, hoje ficou tão insignificante que muitas pessoas não conseguem perceber isso apenas ao entrar no perfil deles. E é justamente aqui que o caso Buzzeira se destaca, porque dessa vez o personagem principal dessa novela não conseguiu continuar fingindo. A diferença é que quando a porta da casa dele foi arrombada, o roteiro perfeito que ele vinha encenando há anos finalmente desabou. Diferente dos influenciadores que eu falei antes aqui, o Buzzeira é de longe o mais problemático, porque até ligação com facção criminosa ele tem. E claro, podem existir outros com as mesmas ligações e crimes talvez até parecidos, mas eu acho difícil a gente ver algo desse nível aqui nos próximos anos, como a gente tá vendo com o caso Buzzeira. Como vocês usam a internet igual eu vou cortar o papo furado aqui. Invadiram a casa dele, provavelmente vocês já sabem que ele veio chorar em vídeo de Instagram, provavelmente também. Não tive tempo de me defender. Só me colocaram nessa merda aqui. O ponto aqui é mais embaixo. São informações que não só mostram o porquê exatamente ele tá preso, mas que levantam centenas de outras perguntas. Investigações policiais que vão durar por pelo menos alguns meses, se duvidar até anos, para descobrirem de fato até onde o Buzzeira afetou esse sistema. Porque lavagem de dinheiro pode ser até a definição de tudo, mas não é aqui que acaba. Levantando os pontos mais óbvios, só para deixar claro, a operação que a Polícia Federal montou e organizou se chama Narcobet. E o objetivo deles era bem simples: achar provas em um esquema de lavagem de dinheiro milionário que vem desde 2020 e conta com mais de dezenas de contas bancárias e nomes laranjas, o uso de bets nisso, como eles usaram esses sites para cobrir rastros, assim como imóveis, carros, itens extremamente caros, e como tudo isso pode estar ligado ao tráfico internacional de drogas. Como eu falei, é bem simples, né? Não é nem um pouco simples, caso você não entenda a ironia. E quando a polícia começou a puxar desse fio, acabou descobrindo uma teia absurda. Porque por trás de todas aquelas rifas, casas de apostas e momentos de humildade, ele escondia muita coisa. E quando digo muita, é porque não são só várias transações que foram feitas no mesmo dia, por exemplo, como também valores de montantes absurdos. Mas pra gente começar essa história, temos que falar sobre a lavagem. Até porque o Buzzeira não conseguiria fazer tudo isso e chegar até aqui sozinho. Porque é muita coisa. Muito tempo gasto, muitos contatos, muita burocracia. Era meio óbvio que tinha mais alguém por trás de tudo isso. Existia alguém que fazia toda essa engrenagem girar. O cérebro por trás das movimentações, o maquiador,
Rodrigo Morgado, o contador que se diz expert em redução de impostos e que só esse ano, em 2025, já economizou mais de 10 milhões de reais, ok? Realmente um ponto a se levar em conta, mas o trabalho do Rodrigo começou antes do Buzeira, e na verdade o Buzeira pode até ser o maior e principal nome desse caso, mas na verdade ele é mais um em um grupo de influencers que faziam o mesmo. Claro, em alguns níveis menores, mas o ponto é que o Rodrigo já sabia o que tinha que ser feito. Ele já trazia uma certa experiência nisso. E de acordo com a investigação, entre os anos de 2019 e 2024, o Rodrigo movimentou 313 milhões de reais. O que dá uma média de 52 milhões de reais por ano. Mas o mais estranho disso aqui é que o patrimônio desse cara de um ano pro outro pulou de 295 mil para 8 milhões de reais. E o mais estranho nisso tudo é que ele é o contador do Buzeira, mas parecia o contrário. Pode emitir a nota de acordo com o que você acha que eu tenho que emitir. Pode meter marcha aí. Rodrigo, vai cair 8M aí na sua conta, fechou? Rodrigo, manda pra mim 1 milhão nesse Pix aí, Rodrigo. Vê se consegue fazer isso pra mim agora. Aí se não der, aí você me fala que eu vou tentar fazer de outra forma aqui. E de acordo com a decisão da Justiça Federal, que detalhou o vínculo entre os dois, o Rodrigo teria transferido mais de 19 milhões de reais para uma empresa chamada Buzeira Digital, onde o próprio sócio é o Buzeira. E não só isso, como também descobriram ligações entre o Morgado e outros familiares de Buzeira que recebiam dinheiro desse mesmo local. E no fim dessa decisão, a própria Justiça Federal afirma que esse esquema todo entre os dois possui uma estrutura complexa e profissionalizada com alto poder econômico e capacidade de corromper agentes públicos. Enfim, eu acho que essa foi uma boa apresentação do contador do Buzeira para vocês. Agora, depois de movimentar tanto dinheiro, a polícia chegou até eles de algum jeito. No total, foram cumpridos 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A justiça mandou bloquear mais de 630 milhões de reais. E foi aqui que a ficha de algumas pessoas começou a cair. Que o que parecia só mais um influenciador com carros caros e muita ostentação e itens de luxo, agora era parte de um caso de escala nacional, com envolvimento em facção e tudo mais. E bom, nesse ponto entra o que os jornais noticiaram: o arsenal de armas que Buzeira tinha em bunker na própria casa dele, os carros, a maneira como a polícia entra quebrando tudo, e um dos itens mais estranhos em tudo aqui: 2 esmeraldas que foram encontradas junto de o que seria seus comprovantes. Os mesmos dizem valer mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E aqui, até o presente momento, a gente não sabe se isso aqui é verdade, porque é preciso fazer todo um estudo sobre as pedras, e elas vão passar por laboratório e coisa do tipo, até descobrirem se é real ou não. Mas se de fato for, é mais um dos itens que foi utilizado para cobrir rastro, para basicamente não declarar aquele dinheiro porque ele é um item. E ainda seguindo esse ramo, depois da prisão do Buzeira e do seu contador Rodrigo, a polícia passou a investigar mais as contas bancárias de ambos e descobriram mais do que aqueles áudios de WhatsApp diziam. Buzeira usou 20 contas para movimentar milhões com dinheiro miúdo. O influenciador movimentou mais de 14 milhões com 70.800 depósitos. Ao todo, foram usadas mais de 23 contas bancárias e foram feitas mais de 70 mil transações entre elas, através de Pix e de transferência bancária mesmo. Isso dá em média 55 movimentações por dia, depósitos de 30 até 50 reais e tudo feito com valores picados, a não ser uma única vez que o valor mais alto feito foi de 148 mil reais. Esse método de transferir valor picado é conhecido como pulverização. É um meio clássico para despistar a origem de um montante de dinheiro, e enquanto isso, o Buzeira declarava apenas 20 mil reais por ano de renda, mas o patrimônio dele aumentava mais de 1 milhão. Mas além disso, outras duas condições chamaram a atenção da polícia nesse caso. Primeira, imóveis fantasmas. O influenciador usou as redes sociais para ostentar a compra de imóveis, mencionando cifras de até 10 milhões de reais. No entanto, após buscas nos registros oficiais, nenhum imóvel foi encontrado em nome dele. Isso sugere a hipótese de que ele estaria usando terceiros, popularmente conhecidos como laranja, para ocultar seus bens. Segundo, renda X patrimônio. Em 2021, ele teve aumento patrimonial de mais de 1 milhão, mas declarou rendimentos de 21 mil, contribuindo para chamar a atenção das autoridades. E bom, não contentes com tudo isso, chegamos a onde piora. Porque, afinal, o dinheiro precisa vir de algum lugar. E é aí que fica mais estranho. Porque além dos milhões em rifas e cassinos ilegais, existe um suposto terceiro lugar do qual Buzeira poderia tirar dinheiro. E aqui agora a gente vai entrar numa área cinzenta, porque até tal momento não existem provas de que o Buzeira sabia do que estava acontecendo. Ou seja, de que ele participou dessa parte em específico. Mas já o seu contador, por outro lado, está sendo investigado há meses por supostamente ter participado de um envio de um navio com mais de 3 toneladas de pó branco para a Europa. E até então ele estava solto. E graças a isso a polícia investigou mais e acabou acontecendo os acontecimentos seguintes. Ou seja, a parte do envolvimento com facções
de drogas e tudo mais, ainda vai levar um certo tempo pra se provar se é verdade ou não. Mas partindo de uma suposição aqui, a essa altura do campeonato, mesmo em abril, seu contador ter sido notícia por supostamente estar ligado àquilo. Se o Buzeira não sabia e queria manter distância desse cara, ou seja, se ele supostamente não estava envolvido em algum crime mais organizado, o que o fez ficar parado em casa esperando a polícia chegar? Talvez ele realmente não sabia, mas mesmo assim foi usado como fachada para uma das maiores facções do país. Depois da sua prisão, a defesa do Buzeira se manifesta pela primeira vez com o seguinte: Bruno é trabalhador, possui residência fixa, fonte de renda lícita e atua há anos de forma pública e transparente nas redes sociais, sendo reconhecido nacionalmente por sua atividade profissional como criador de conteúdo digital. Mas esse é exatamente o problema, né? Porque o mais fácil de tudo é você chegar aqui agora e dizer que o cara é um trabalhador pra tentar pegar no emocional de alguém, quando a grana vem de internet, de rifas, de publicidade, tudo misturado. É o tipo de defesa que tenta pintar o personagem como um simples empreendedor digital, mas esquece que existem números, movimentações e documentos que dizem outra história. Porque um trabalhador honesto faria mais de 70 mil depósitos miúdos em 23 contas diferentes. Não existe criador de conteúdo que consiga esconder uma planilha dessa sem ajuda. E é justamente essa contradição entre o que ele mostra e o que ele movimenta tornou o caso tão grande. Porque não importa o discurso bonito do advogado quando as provas apontam para um padrão que vai muito além de um trabalho honesto. E se tudo isso ainda for forma lícita de renda, então talvez o problema não esteja só no Buzeira, mas em todo um sistema que aprendeu a lavar dinheiro com um perfil de Instagram. E isso não para só no discurso do advogado, mas também se passa para os próprios vídeos que foram postados no próprio perfil do Buzeira. Ambos foram postados ali com o claro intuito de se vitimizar, porque nenhum deles responde às acusações, apenas trata o caso todo como o próprio advogado falou. Um trabalhador sendo perseguido. E é claro que para a maioria das pessoas que não teve tempo de pesquisar as notícias e ir atrás de informações, aquele discurso ali maquiado serviu muito bem. Eu sei que quando eu falo de um influenciador desses mais no meio de ostentação, que geralmente são rasos como criadores de conteúdo, as pessoas costumam querer culpar o público, que a culpa deles terem dinheiro é do público, ou que as pessoas deveriam simplesmente ignorar a gente assim. Mas não é assim que funciona no nosso país. Infelizmente a gente tem muita desigualdade social e para a maioria das pessoas ver um cara rico mostrando sua casa milionária é sinônimo de conteúdo, ou até de esperança, talvez. Aquela coisa de se ele consegue, eu também consigo. Mas esse lado bonitinho da coisa eu acho que é só pra alguns. E pode ser só a base do que faz alguém acompanhar esse tipo de gente. Mas pra maioria das pessoas, só serve pra o que justamente esses influenciadores querem. Que você compre algo dele no final do dia, ainda mais quando se custa centavos. Aí o público não tem desculpa pra não comprar, né? Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que esses influenciadores que só vivem de ostentação, de rifas ou divulgação de cassino, não teria público num país onde não existe tanta desigualdade social. Infelizmente, esse tipo de coisa aqui não vai parar tão cedo. Na verdade, pelo contrário, parece que de uns anos pra cá, cada vez mais influenciadores são presos e investigados. Mas o mínimo que a gente pode fazer é tentar entender o que tá acontecendo por trás e parar de cair nesse mesmo ciclo. E se você curte esse tipo de vídeo e gostou desse, eu queria te pedir pra me ajudar clicando no inscreva-se aqui embaixo. A gente tá na reta final pros 100 mil inscritos e eu ficaria feliz demais de te ter por aqui. Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.